A gente discutiu os diferentes elementos da responsabilidade civil, que são a ação ou omissão do agente, a culpa ou o dolo na ação ou omissão do agente. A gente discutiu o dano que é causado pela ação ou omissão, e a gente também discutiu o nexo de causalidade, que é a conexão, a ligação entre o dano e aquela ação ou omissão. A gente também falou da responsabilidade subjetiva, que é a regra do Código Civil do Timor, e a responsabilidade objetiva. Depois a gente falou das excludentes de ilicitude, que são a ação direta, a legítima defesa, que elas são bem parecidas. A diferença era que a legítima defesa tinha aquela injusta agressão ocorrendo. A gente falou do estado de necessidade e do consentimento do lesado também. Depois a gente discutiu a responsabilidade contratual, que é aquela que deriva do contrato, e a extracontratual, que é aquela que é baseada na lei. Depois a gente começou a falar do negócio jurídico. A gente falou que os negócios jurídicos, eles são atos jurídicos que regulam uma relação entre sujeitos, entre pessoas. A gente diz que o contrato é um tipo de negócio jurídico, mas também que é o mais importante e o mais comum, mas também existem outros, como o testamento. A gente falou dos requisitos de existência do contrato, a gente falou que é preciso que tenha uma manifestação da vontade, a gente disse que existia a finalidade negocial no negócio jurídico e que o objeto do negócio jurídico tinha que ser idôneo, que tinha que ser honesto, não podia ser ilícito ou ilegal. E depois a gente falou do dolo na formação do contrato, na formação da manifestação da vontade de uma das partes. E a gente falou dos efeitos que o dolo tem na formação desse contrato, que estão no artigo 245. Na aula de hoje, a gente vai falar dos contratos especificamente. A gente vai discutir o que é um contrato, o conceito, para que ele serve, e por que é importante a gente ter um contrato em algumas situações. A gente vai falar da formação do contrato, do negócio jurídico, do objeto do contrato, a gente vai falar um pouco mais específico, e da nulidade e anulabilidade do contrato. Bom, então, o que é um contrato? Um contrato, ele é uma promessa. Ou ela pode ser uma ou várias promessas, normalmente entre duas pessoas ou mais. Essas pessoas, elas podem ser pessoas físicas ou pessoas coletivas. A gente vai tocar nesse assunto mais para frente. E elas são chamadas de partes contratantes. O contrato, ele cria direitos e obrigações para as partes contratantes. Ele é um tipo de promessa ou acordo que tem uma garantia legal. Ou seja, a lei, ela pode fazer cumprir esse contrato por meio dos tribunais. Isso significa que os tribunais, eles podem obrigar a pessoa que fez a promessa a fazer o que prometeu. Ou elas podem obrigar a pessoa a fazer o pagamento em dinheiro, que chama indenização, como compensação por não ter cumprido a promessa que fez. Então, esse é justamente o valor do contrato. É a garantia legal que ele tem. Porque se os tribunais não pudessem obrigar as pessoas, as partes contratantes, a cumprir o contrato, eles não teriam qualquer valor, eles seriam apenas uma promessa de boca. Então, isso leva a gente ao porquê celebrar um contrato. O contrato, ele é importante porque ele permite que as pessoas, que podem ser, como a gente disse, empresas, pessoas coletivas ou pessoas físicas, permite que a gente planeje o futuro. Reduz o risco de descumprimento de promessas feitas, porque ele atribui uma consequência para aqueles que não cumprem a promessa que fizeram.
Então, o descumprimento, ele tem consequências, e por isso a probabilidade de uma pessoa não cumprir a sua promessa, ela fica menor, porque ela sabe que se ela descumprir, a outra parte pode ir ao tribunal e pedir o cumprimento e forçar o cumprimento do contrato celebrado. E mesmo que, e é isso, mesmo que uma pessoa, que a outra parte contratante não cumpra o contrato, uma parte contratante não cumpre o contrato, a outra parte, ela está muito melhor posicionada com o contrato, uma vez que ela pode acionar o tribunal, que tem o poder de obrigar a pessoa, a organização, a fazer aquilo que disse que ia fazer, ou pagar um valor em dinheiro para compensar a promessa que não foi cumprida. Bárbara, se você quiser, porque agora eu vou passar para a formação, Sim. se você quiser fazer o conceito, eu paro aqui. Sim. Por favor. Por favor. Pode colocar os 2 últimos slides, por favor. E o anterior. Ok. A tu resolvo analyze date? Nós, boa tarde, doutores e doutora Sirahoto. Então, doutora Sofia, for visão geral date quando a aula nebe halu e halaron terça, Ronininha, aspecto geral quando a responsabilidade civil, contratual no extracontratual e diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Agora, italadica kodia bara quando vai neba, também a kodia teona foi análise, mas bem importante, a tu hare katak e a responsabilidade civil, botida nebeita tem que considerar, katak, responsabilidade civil, belemoço, russi, ação, então botida positivo, ka omissão, botida negativo, quer dizer, minha lá fotiação, e tem que ir elemento subjetivo, nessa ita estuda teona, culpa ka dolo, né, nebeita halo teona aula rua, toma quando a culpa na tolo, depois tem que ir o dano, quer dizer, prejuízo. Nós também, direito civil, tem que ir a prejuízo. Se lei é prejuízo, lei é responsabilidade. Só que tem que ir relação metem, relação nebe causa, não consequência, ação com a omissão, ba prejuízo. Nós, então, o prejuízo tem que mostrar o resultado, ação com a omissão, agente. Ok. Depois, importante é tu nota, katak, iha direito civil, hanesan iha direito penal, mos iha exclusão, iha razão balo, nebeita bele hadok, ilicitude, hanesan ita estuda teona iha direito penal, katak mos inclui, iha direito civil inclui ação direta, legítima defesa, nebeita estuda iha direito penal, estado necessidade, nebemos iha direito penal, nomos consentimento russi, ema nebe prejudicado. Okay, ele foi lesado nela, ou se lesado, mais ou menos ideia, a o polo passivo, mas, ida nebe, não, desculpa, ida ne sai polo ativo, ok, se tem o ulo que tacolia, também direito civil, é maída, mas que para tribunal tu exige cumprimento do truma, tu exige prejuízo, mas benia mas prejudicado, ok, então ele foi lesado nela, lá os lesado, o sentido, posição processual e penal, mas bem, nia nessa posição é nebe prejudicado ninia, nebe retam prejuízo. E estamos durante a aula terça com a responsabilidade contratual e da nebe responsabilidade nebe moço do contrato, acordo ida e extra contratual nebe sai resultado russo dever que a responsabilidade nebe ratui a lei. Pode passar, Sofia, por favor. Agora, quando na aula icos mosco hahu kolia quando a saída mak negócio jurídico, agora negócio jurídico mak ação jurídica nebe regula relação tui lei prevenia, nós então icos viu negócio jurídico e for lei minha folim ba relação ida contrato mak no dar negócio jurídico nebe principal. Okay, bye quase e amores loron contrato mas como negócio jurídico principal mas vemos e selo. Agora importante nota que a tu existe negócio jurídico tem que ir emania hakarak, então manifestação da vontade não dá emania hakarak nebe tudo homomos,
ok? Dia foi manifestação, lá usa nessa demonstração, lá usa nessa manifestação, demonstração, mas bem a ideia katak nia tudo, nós leu e também até los e a ligação então ali foi manifestação, mas nia manifesta nia tudo los ninia hakarak atu halo negócio jurídico. Lá é bem botida na beita ita sick date. Nós nia tem que ir a tudo los e tem que ir a razão específico atu halal negócio com a relação jurídica ida entre emasira e objeto da relação jurídica tem que botida nebe objeto nebe lei prevê duni katak objeto nebe sai sujeito ba negócio jurídico. Por exemplo, lei la Husik fan ema, né, venda de pessoas, hanesan objeto ida para contrato ida. Se carga o contrato ida tu fan ema, fan raunia sobrinha, ka los lei se ela reconhece negócio jurídico ida neba. Nós também ninha objeto ilegal. Nós e mostrem que ir vontade rasik atu halal o contrato, ok? Karik la iha vontade rasik atu halal o contrato, então tu ia artigo atus rua hat nulo resin lima russo código civil, bele moço razão atu anula significa atu russo atu rapus atu delete atu la iha wana contrato, negócio jurídico também. E para direita quando vai especificamente quando vai contrato, ita se hare assunto hat, quando vai contrato ne vai se discutir em aula. Ninha conceito, saída ma contrato, ou insa atu moço contrato ida moris, sim. E objeto, que quer dizer, vai ir até no cara que tá correndo nessa sujeito russi contrato, saída ma pede sai nessa base para contrato, e cusliu questão ainda não é relevante los e a direito civil, mas questão Doutora niliang kotu ne ready la dia kari doutora. E anulabilidade. Botida nebe lavali, ok? Lavali liu. Onde liang kotu. Sim, doutora, liang kotu doutora. Nulidade anulabilidade. Belerona agora. Sofia e Belerona, podem escutar? Sim. Sim, agora Sofia vem, pode... Agora okay. Continua. Hakokona fatem. Saída ma contrato, objetivo, atu, hari, ka. okay. Agora Programa Sira Roto do computador. Ready maladun dia doutora. Tá bem. Sim. Bárbara? Desculpa, Hausei e Rokusi. Haukoko. Saída ma contrato, hanessa instrumento ida, nebe, hari. Oi, estou aqui? Alô? Sim, doutora. Mirona, continua. Continua, doutora. Ah, tá bem, obrigado. Tá bem, desculpa. Contrato, nessa instrumento ida nebe hari direito não obriga contrato no dá promessa nia nessa promessa ida mabe promessa nebe concorda atu hari dever no promessa ida nebe hau promete e futuro atu halu outro malai lá os promessa ida nebe lá específico lá lai ida ne promessa específico ida nebe hari e cusviu moço direitos no deveres. Liu perspectiva dos contratos, banhira e tabela entre ema na rua, cá liu ema na rua.
Agora, banhira ita poderia for ema, né? Iha direito, que tá haluha, a palavra pessoas, ok? Uma pessoa jurídica, bele, hanesan ita poderia pessoa individual, ka coletivo. Então, a apresentação, né, explica cada pessoa, cá organização. Então, a ideia cada pessoa, bele ema individual, cá coletivo. Contrato, bele entre ema na rua, cá liu ema na rua. E a português, banheira contrato e tabolo parte contratantes. Parte sira nebe, assina nebe, ralo contrato. Contrato ida iha, minha iha previsão legal. Significa saída. Katak, contrato, né? Lei fofolem para contrato. Ok? Bahira ita assina contrato. Lei RASIC cria fofolem ba direito no dever entre partes sira. Nós laos botida mamuk. Agora, bahira ita halo contrato ida. Ok? Nia lei for dever no direito entre partes sira. Por exemplo, contrato fan, hau simosa. Nós, hau fan, hau niasasan, hau simosa. Agora, também lei for foling para contrato significa saída. Nini impacto saída. Nini impacto hanesane. Banhira lei for foling, iha tete contrato ne vale, contrato ne iha foling hanesan lei ida entre partes sira. Nós. Então, ida ne resulta saída. Resulta katak parte sira, sei ho vontade liu, ou sei ho ativo liu, assegura, cumpre, carralo tui, acordo, contrato idané. Tambasá, idané iha direito de vertiona. Se haula cumpre ronia direito no dever, se iha consequências. Se iha consequência ne bela iha tur. E bela consequência rua. Se haula tui contrato, bela consequência potencial rua. K, hau bela para tribunal, exige tribunal, atu fote, atu tecilia, atu fote decisão, atu exige partecelo tu ir contrato. Então, exemplo, hau sosa motor, hau entrega ossa. Agora, hau para tribunal, ema lá for motor mais hau. Motor nunca mais. Ok? Então, hau para tribunal, atu exige, cataklai, tem que, tu sentença russo tribunal, catak motor tem que mais. Então, né, atu cumpre. Então, hau para tribunal, atu exige, catak partecelo, halo tu ir saída, macame concorda. Ainda não é uma consequência ida. Consequência alternativa seluk, kamos pele tempo hanesam, makatu russo indemnização. Atu hatete, ok? Ema, raunia colega né, nia fantiona motor foi para ema seluk, nia laiha motor seluk atu for, hau hakarak duni daneba. Então, hau ba tribunal, hatete, ok? Paciência. Então, laiha motorona tu entrega mais hau. Então, for fale raunia ossa e for fale se a UPL exige, dada uma UPL exige, indemnização. Nós, a selo, essa compensação, reunia tempo, reunia esforço, reunia moras, reunia estresse, reunia lá com oportunidade de negócio selo, também, reunia expectativa, também lei ratu, cata com contrato ida, iha folem, iha lei niamata. Yeah? Ok. Sofia, continua. Obrigada, Bárbara. Bom, então a gente já falou do conceito do que é e para que serve um contrato. Agora a gente vai discutir como ele é formado. Quais são os requisitos e o que a gente precisa ter para formar um contrato. Então, como um contrato é formado, né? De forma simples, um contrato ele é formado quando duas ou mais partes contratantes fazem declarações de vontade. Elas mostram que querem ficar vinculadas por um contrato, que elas querem formar entre elas um vínculo, uma conexão por meio desse contrato. Para formar um contrato válido, que pode ser aplicado, ele tem que ser redigido, ele tem que ser escrito e formado de forma correta e ele tem que ser aperfeiçoado. Se usa muito essa palavra aperfeiçoado. E o que quer dizer aperfeiçoado? Um contrato aperfeiçoado.
Ele é um termo jurídico que significa 3 coisas. Que as partes contratantes decidiram, chegaram a um acordo de que todos ali, todos que estão fazendo o contrato, entendem todos os detalhes do contrato e todos os termos, tudo que está ali no contrato, todo mundo entende e não tem qualquer dúvida ou mal-entendido. O segundo aspecto é que cada uma das partes que está nesse contrato, ela concorda em criar esses direitos e obrigações. E não só concorda, mas ela não concorda em criar, mas ela concorda em ficar obrigada a cumprir a sua parte no acordo, no contrato. E aqui entra a declaração de vontade que a gente discutiu na aula passada, que é a demonstração, expressar a sua vontade de contrair, de contrair determinadas obrigações jurídicas de acordo com algumas condições. Então, eu dizer, eu quero ficar obrigada a cumprir esse contrato nestas condições. E o terceiro elemento é que todas as exigências formais para a formação do contrato, elas foram cumpridas. O Código Civil Timorense, ele tem várias obrigações formais, dependendo do tipo de contrato, mas tem algumas que elas são a regra, que elas estão presentes em todos os contratos, e a gente vai discutir elas aqui. Então, o que acontece quando um contrato é formado? Uma vez que o contrato ele é efetivo, ele é válido, as partes do contrato, as partes contratantes, elas são obrigadas a cumprir as suas responsabilidades, elas são obrigadas a cumprir a promessa que fizeram, exatamente como está estabelecido no contrato. Então, em outras palavras, elas têm a obrigação, o dever de fazer o que prometeram no acordo. Na maioria dos casos, as partes contratantes, elas cumprem o seu dever, a sua obrigação, as suas responsabilidades, como elas disseram que ia cumprir. Mas em outros casos, uma ou mais partes não cumprem essas obrigações, e aí a gente tem o litígio, né, que é não concordar com o que está acontecendo. E com isso, uma das partes, a parte que não está de acordo com o que está acontecendo, ela está insatisfeita, ela pode acionar a justiça, porque o não cumprir o contrato, ele gera a responsabilidade civil contratual que a gente discutiu na aula passada. Bom, então, na formação, para a gente formar um contrato que seja válido e efetivo, tem alguns elementos que a gente precisa ter em mente. Um deles é a capacidade. Quem pode formar um contrato? Para formar um contrato, uma pessoa ela tem que ter a capacidade jurídica para participar desse contrato e exercer os seus direitos legais. A capacidade jurídica ela é a capacidade de raciocinar, de tomar uma decisão que seja competente, razoável e informada sobre os direitos e obrigações, os seus próprios direitos e obrigações. Em resumo, todas as pessoas com capacidade jurídica ou as pessoas porque além da pessoa, ela pode também ter um representante que faça o contrato por ela. Isso permite que, por exemplo, advogados e até às vezes amigos e familiares, eles celebrem um contrato em nome de outra pessoa. Então, em resumo, todas as pessoas com capacidade jurídica e os seus representantes podem fazer contratos segundo a lei timorense. Um contrato com uma pessoa sem capacidade jurídica, ele é anulável. A gente vai ver a anulidade e a anulabilidade mais no final da aula, mas isso significa que ele pode ser cancelado. Então, a capacidade, ela é a aptidão, o você poder se envolver, segundo a lei, plenamente em uma relação jurídica.
Aqui é importante a gente diferenciar a capacidade jurídica da personalidade. A capacidade jurídica, enquanto a personalidade, que está no artigo 63 do Código Civil, é a capacidade de ter direitos, a capacidade jurídica é a capacidade de exercer esses direitos. Então, de acordo com a lei do Timor, uma pessoa tem personalidade desde o nascimento completo e com vida. Já a capacidade, ela é adquirida. Uma pessoa ganha a capacidade de exercer os direitos que ela já tem desde que nasceu, quando ela cumpre a maioridade, 17 anos. Isso de acordo com o artigo 118 do Código Civil. Então, por exemplo, um menor de idade, uma pessoa de 16 anos, ela tem personalidade, porque ela nasceu com vida, mas ela não tem a capacidade jurídica. Isso significa, por exemplo, que um menor ele pode ter uma casa, ele pode ter um carro, por exemplo, porque ele tem direito de personalidade, mas ele não pode se envolver em relações jurídicas que afetem esse bem, esse direito. Então, ele não pode sozinho vender ou alugar a casa, por exemplo. Ele precisa que alguém o represente. Então, essa é a diferença entre capacidade jurídica e personalidade, que é muito importante para todos os aspectos do direito civil. Então, de modo geral, o Código Civil do Timor, ele proíbe menores de idade e alguns adultos, que a gente já vai mencionar aqui, que não tenham capacidade jurídica de participar em contratos. O objetivo dessa limitação é garantir que o contrato ele seja uma representação justa dos interesses de ambas as partes. Então, o Código Civil ele considera que se uma pessoa é menor de idade ou se ela tem alguma limitação para expressar a vontade de participar de um contrato, ela não pode fazer esse contrato. É para garantir, para proteger a própria pessoa. E então, quem que não tem a capacidade jurídica para fazer contratos? Como a gente disse, o Código Civil ele coloca 3 restrições. Um é a menoridade, um é a interdição e o outro é a inabilitação. A gente vai explicar cada um desses elementos. A menoridade, vocês já conhecem bem, significa que as pessoas com menos de 17 anos não têm capacidade jurídica e não podem entrar em nenhuma relação contratual sozinhas, sem serem representadas por outra pessoa. Se uma criança, como a gente disse, for proprietária de uma casa e precisar vendê-la, são seus representantes, que, por exemplo, seus pais, que assinam esse contrato. E aí, quando esse menor faz 17 anos, quando ele atinge a maioridade, ele passa a ser plenamente capaz e aí pode entrar em contratos sozinho. A interdição é diferente. A interdição ela vai além da maioridade. Ela diz respeito aos adultos que têm capacidades limitadas. Eles também não podem ter capacidade jurídica, eles não têm. Porque quando uma pessoa ela é incapaz, uma adulta ela é incapaz de cuidar de si própria, dela mesma, devido a algum problema mental ou físico, o tribunal pode decidir que ela não é capaz de exercer os seus direitos. E isso é feito pelo tribunal através de um processo que chama interdição. Para dar um exemplo, para explicar brevemente isso porque é importante, a interdição ela é a proibição de exercer os direitos de uma pessoa. E normalmente o tribunal ele impõe uma interdição com base em limitações físicas, pode ser surdez, mudez ou cegueira, ou problemas psicológicos. Então, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de carro e ela é plenamente capaz, tem lá seus 20, 30 anos, maior capaz, mas ela sofre um acidente de carro e depois a família dela percebe que ela
tem a capacidade de raciocínio, de tomar decisões, fica prejudicada e limitada. Então, a família pode, por meio do tribunal, pedir a interdição dessa pessoa. Então, quando o tribunal determina a interdição, fala, ela não pode, aí ela tira, o tribunal tira a capacidade dessa pessoa, a capacidade jurídica dela. E o último exemplo, a última hipótese é a inabilitação. A inabilitação ela é um pouco parecida com a interdição. Ela também é feita por um processo pelo juiz, pelo tribunal, e o tribunal proíbe essa pessoa de exercer direitos. Mas aí é só com base num problema, também com base num problema mental ou físico. Mas a diferença aqui é que a inabilitação ela pode ser temporária, ela pode ser só por um período de tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem vício no jogo, vício em apostas. Quando ela tem vício em apostas, ainda que ela seja capaz de raciocinar e tomar decisões em algumas situações, a família dela tem medo de que ela possa perder o controle e ofereça a sua casa, por exemplo, numa aposta de jogo. Então, com base nisso, a família pode fazer a inabilitação dessa pessoa. Então, tanto a interdição como a inabilitação, eles são processos, eles não vêm da lei como a minoridade, mas eles são processos que limitam a capacidade jurídica de uma pessoa. Então, é isso, a incapacidade jurídica, ela não a capacidade jurídica, desculpa, ela não é necessariamente permanente. Então, ela pode, ainda que uma pessoa cumpra a maioridade, ela pode perder a capacidade pela interdição ou inabilitação. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que não tem capacidade, em alguns casos, pode adquirir a capacidade, ou com a maioridade, ou quando a inabilitação já não é mais necessária. Bom, e aí acho que finalizar a capacidade, e aí eu passo a palavra para a Bárbara, a gente tem essa observação que as empresas e organizações, ou seja, as pessoas coletivas, que elas estão lá nos artigos 149 a 158 do Código Civil, elas estabelecem regras gerais para uma empresa. Esses artigos, eles determinam regras gerais para que uma empresa, uma companhia, uma organização, uma ONG, elas possam adquirir a personalidade e a capacidade jurídica. Então, isso mostra que o Código Civil ele permite também que não só pessoas individuais possam ser parte contratante. As pessoas coletivas, desde que elas cumpram as formalidades e adquiram a capacidade jurídica, uma personalidade para elas mesmas e uma capacidade jurídica, elas podem assinar contratos, da mesma maneira que um adulto capaz pode fazer. Bárbara, pode ir. Ok. Ako resumo lalais. Mabe Haufia, doutora Sofia, qualiane class, ita vot sirvela compreende varak. Mabe importante atu nota kata banhireita kode kuna pa contrato. Ita hare, Sofia, eu acho que tem que passar um para trás. Eu ainda não trazer aquela parte anterior. Ah, perdão, não foi só a capacidade. É verdade. Katak, sim, exato, não faz mal. Katak, primeiro, o contrato ida rahu existe. Então, primeiro, contrato tem que ir a ninia formalismo, ninia requisitos, atonia beliha validade e helenia matam. Atonia saibo truma de bel lei for falling. Então, primeiro, badala uluk, parte sira, tem que ir a acordo. Nós, Sira tem que concorda, termos, Sira tem que concorda, buat Sira específico. Sira tem que concorda, por exemplo, hawa sosa motorida, né? Sira tu entrega motorida, né? Roça saída, né? Ok?
saída mai. Nós temos saída. Então, linha tempo, pode ser, né? Depende do contrato, né? Mas tem que ir de acordo específico com a linha termos. Depois, parte rua, tem que ir à vontade, e nia tudo, nia expressa, nia vontade, tu quesi, sira, hamutuk, liu, contrato. E daí, maktabolo, declaração vontade. E batala tolo tem que cumprir a exigência formal nebe lei ratur. Agora, iha Código Civil, iha formalismo balum, nebe a natureza geral, nebe aplica para tipo contrato roto, e mos iha formalismo balum, nebe aplica para contrato balum, nebe específico. Nós idane ratur iha e tem Código Civil. Obrigada. Saída, banheira, contrato ida moço, banheira, contrato iha moriciona, lei, considera minha Hanessan existe nanistiona. Hanessan me repete hatetetiona, kata contrato iha eficácia, nia sai efetivo tiona, e honune, nia quesi, dever, no direito, russi particira, nebe, rola para contrato. Sira tem iha expectativa, iha esperança, ita sita pede hareba futuro, ita iha esperança, kata ema se cumpre, se ralo tu contrato. Então, batavasane, maxira, ralo termos do contrato, sira concorda do ralo contrato, sira ralo formalismo do contrato. Nós, se ralo coi cumpre, ralo lica, gasta reunia tempo, hanesane. E, mabe, cari que sira la cumpre, então, bele moço, botida nebeita bolo litígio. Litígio, iha ita nia lia forma bye, hanesane ita mos bolo, hanesane disputa. Iha timoita bolo bye, hanesane disputa. Nebeida ne for capacidade baema, for poder baema, atu nia russo justiça, russo tribunal, atu intervém em sirania relação, nós, atu pede tecidia, e diu-se, né, lori, responsabilidade civil contratual. Sofia? Próximo. Ok. Agora, sema que deve errar o contrato, ok? Ema roto, nebei a capacidade jurídico, bele errar o contrato, ok? Agora, capacidade jurídica, laos hanessan personalidade jurídica. Então, capacidade jurídica, emania capacidade, ato exerce nia direito, liu russi hanessan negócio jurídico nia. Então, nia beli hakibit, ato exerce nia direito e determina se nia ato troca idané, aquela troca idané, a entrega contrato idané, associação idané, pode ser hanessan. Agora, personalidade jurídica, idané, relaciona para emania capacidade atu irra direito. Então, personalidade jurídica, tu colhe quando batu irra direito. Capacidade jurídica, tu colhe quando atu usa, se a usa, no cria relação, nebe reflete cá, nebe cona cirania direitos. Ok? Importante é tu, los, macné, resumo macné. Nossa diferença é o que está com 8 anteona, a diferença entre capacidade jurídica e personalidade jurídica. Então, personalidade jurídica, ema irra, também nia ema, nia moris. E daí é personalidade jurídica. Capacidade jurídica lá, ita retan. Nós, e daí é a diferença 8 anos. Ida, irra, teona, ita seluk, irra também por uma acontece, ida seluk, ita tu retan. Nós, ita, irra português, está com adquirir, né? Um é ter, outro adquirir, a turreta. Passar sobre. Agora, se maclaíra, capacidade jurídica torralo o contrato. Hanessan itahoto hatene, labarik, ka menor de idade, menor, laíra, capacidade torralo o contrato. Laos significa que ela irra direito a tu irra direitos. Então, por exemplo, itabele irra uma, haubele tal uma, se macnai, haunia oan rasik, macnai, nia fonte na sanu rasin hat. Uma, haubele tal irra, haunia oan nia nara, nia macnai ba uma. Mabe, se nia tu fan uma, ka nia tu fo aluga uma, nia labele halu mesak. Nia precisa retan apoio rusemaída, nebe irra capacidade jurídica, também nia se dá o que irra capacidade jurídica.
Tambasá, tambaninia nível maturidade, sei dar to, atu bele fote decisão, konaba boa truma valor nessa né. Nós nia bele ratoni ni opinião ba boa balum e escola, ka boa sira nessa né, mas beninia lei sei dar considera ninia capacidade ninia kibit, atu kesi ninia atu impõe deveres, obrigação, baninia direito sa, rasi que baninia interesse. Nós Banhira nia sai outras botona, 17 baletem, então capacidade nia reta. Nós estamos chamando de capacidade ema reta. Agora, iha buatrua, iha situação rua, nebe se relaciona bamalo, nebe qual é interdição, não inabilitação. Ida né, banhira ema, ida, nebe retanteona capacidade jurídica, mas be, razão ruma, nia hanasan lacon. Sita bele hatete. Interdição, semoso banhira, emaída, tribunal makhatur, laos emaída, laos hauma hatete, ai, raunia lai, agora, moras mental, nia labele, husik hauma halo, lai. Então tem tribunal mak tem determina, e sei baseia ba capacidade física, mental, husik emaída. Nossa, então, interdição, banhira itahalo interdição, tribunal dos processos, se equipara, se considera Hanesan labarik, Hanesan menor de idade. Então, ia ser tete. Emané, ela ia capacidade mental atuhiri, katu halau com consentimento, pode ser Hanesné, honuné, ita tratania, la osca tecnia sai labarik, lai. Ita la husik nia halau, ação e a lei nia matam, nebe sai Hanesan negócio jurídico. Nós, então, idané, ita equipara Hanesan labarik. Inabilitação, ideia Hanesan, mas a única diferença, mas inabilitação bela temporário. Então, imagina a situação, how reta acidente ida. Durante fulan nem, how iha o hospital, iha inconsciente. Durante fulan né, how, uma bela dor para tribunal, how inabilitado, ato, exerce a capacidade jurídica. Mas depois, reunia isso em diacona, reunia saúde diacona, Raubele continua e Raubele tão filafale, reunia capacidade jurídica, também temporário date. Banhira laíra capacidade jurídica, Mateu anulável, tambasá, tambá, participa laíra poder, atuhalar o contrato, né, ok? Importante nota, Kataklaus, ema indivíduo de a capacidade jurídica, mas é empresa na organização MOS. Também sabe que a empresa na organização, Cira cria sistema formalismo, nessa NGO Cira, tem registro, escritura pública, companhia tem que serve, também o formalismo, né? Lei, nessa itaquariationa, lei for personalidade jurídica, emaída, coletiva, e tempo Hanesan, e a lei para a empresa na organização, niamos for capacidade jurídica. Então, empresa ida, por exemplo, Hanesan Jus, ao invés de errar contratos. Também empresa mosirra capacidade jurídica. Sofia, obrigada. Obrigada, Bárbara. Bom, então, a gente já falou do conceito, a gente já falou da formação do contrato, e agora a gente vai falar do objeto. Então, o que é o objeto de um contrato? O objeto do contrato é aquela coisa que ela vai ser juridicamente afetada pelo aperfeiçoamento desse contrato. Ou seja, no contrato de compra e venda, por exemplo, o objeto do contrato é a coisa que vai ser juridicamente transferida, ou seja, vendida, do alienante, que é o vendedor, para o adquirente, que é a pessoa que compra. Ou, por exemplo, num contrato de empréstimo com o banco, o objeto do contrato é o dinheiro que vai ser emprestado, é o dinheiro que é transferido temporariamente do credor, que é o banco, quem empresta o dinheiro, para o devedor, que é quem recebe o dinheiro e tem que devolver dentro de um período de tempo. Então, o objeto do contrato é aquela coisa sobre a qual é feito o contrato. A lei timorense, ela
limita o tipo de coisa que pode ser objeto de contrato. E isso é importante, é importante a gente identificar qual é o objeto do contrato para garantir que o contrato é válido. Porque se o objeto de um contrato for uma coisa ilícita, ilegal, o contrato vai ser nulo. E, de novo, o nulo e o anulável a gente vai discutir ainda. Então, por exemplo, o artigo 193 do Código Civil, ele diz que somente as coisas, ele usa essa palavra, coisas podem ser objeto de contrato. E ele especifica que qualquer coisa que não pode ser objeto de contrato, são as coisas consideradas fora do círculo comercial. É assim que diz. O artigo 193, número 2, ele apresenta alguns exemplos de coisas que não podem ser objeto de direito privado, de contrato. E aí ele menciona as coisas que se encontram no domínio público e as que são, por sua natureza, insuscetíveis de apropriação individual. Então, por exemplo, o que é uma coisa que se encontra no domínio público? Digamos que uma coisa que se encontra no domínio público, digamos que é uma estátua que está numa propriedade pública. Essa estátua, ela não pode ser objeto de um contrato, porque ela está no domínio público. Então, o exemplo de coisa que é, por sua natureza, insuscetível de apropriação individual é, por exemplo, uma árvore que está uma árvore num jardim, num parque público. A árvore, ela é um objeto grande, ela está ligada, ela está plantada no parque público. Então, por causa da sua natureza, isso significa que o parque público é uma terra pública, uma área pública. Então, isso significa que pela natureza, ou seja, ela é grande, não dá para mexer, e pelas suas características, e isso impossibilita que qualquer outra pessoa pode se apropriar dessa árvore, falar, ela é minha, eu posso fazer o que eu quero com ela. E, além do artigo 193, o artigo 271 do Código Civil, ele também coloca outras limitações sobre os tipos de coisas que podem ser objeto de contratos no Timor. De acordo com esse artigo, ele fala que é nulo todo contrato ou negócio jurídico cujo objeto seja física ou legalmente impossível, contrário à lei ou indeterminável. Então, vamos lá. O indeterminável, ele significa que significa aqueles casos em que não está claro qual que é o objeto do contrato. Então, por exemplo, um comprador vai numa grande concessionária de carros, numa loja de carros, para comprar um veículo por um valor determinado. Mas aí no contrato não fica especificado, não fica claro qual veículo que a pessoa está comprando. Fala um veículo. A concessionária, ela tem 100 veículos, 100 carros. Então, não está claro qual que é o objeto, qual desses carros que a pessoa está comprando. Então, isso é isso que a lei quer dizer quando ela fala em indeterminável. Já a parte do ilegal, contrário à ordem pública, e legalmente impossível, vamos dizer assim, imagina 2 empresários que tentam fazer um contrato de compra e venda de drogas ilícitas, ilegais. Esse contrato, as drogas, elas são ilegais. Então, esse contrato, o objeto do contrato, que são as drogas ilegais, ele é contra a lei. Um tribunal, ele consideraria totalmente nulo, inexistente um contrato. E ele não é capaz de produzir nenhum efeito. Então, esse contrato, ele teria um objeto que é ilegal, que é contrário à lei. Então, ele não pode ser, não é viável, não é efetivo. Bom, eu vou parar aqui, porque o próximo a gente vai para a nulidade e anulabilidade. Ok. Preciso que volte, Sofia. É só esse, o slide é esse. Desculpa.
falaste tanto. Tá bem, desculpa. Ida quando saída macbeth sai objeto, tá? Saída macbeth sai a razão para contrato. Nós tem que ir a botruma nebe claro, tem que ir a sasan ruma nebe bela sai claro, nebe idane mak contrato relaciona idane quando ba tu fan cadeira, idane quando ba atu halo doação barai idane atu tem que ir objeto nebe claro, tem que sasan nini objeto. Nós importante é tu nota katak ir objeto balum, sasan balum, assunto balum, né? Nebe tuir lei nia latama ba raga comércio nia caraga negócio nia. Então tuir lei lá ir sasan balum nebe bando atu halo atu sai sujeito para contrato. Sasan hanesan saída. Sasan propriedade domínio público, ok? Propriedade do domínio público em Timor-Leste ainda não está regulado claramente o domínio público. Se dá regula los e a lei RAI identifica domínio público balum, inclui parque Sira, porto, né? Fatin Tama Sairó, los Dalan, por exemplo. Então, por exemplo, ema ida labela errado o contrato ida, atufan Dalan público. Agora aban how atufan Dalan Comoro. Labele. Tabania Sasan Ebeira domínio público Estado Unia. E Sasan Siracelo Knebe labele individuída macbele sai hanesan nai. Agora, tui Código Civil, mozirra bando atuhalo contrato relaciona ba Sasan Ebe impossível, por exemplo, hawatufan anin, ok? Por exemplo, ka sasan nebe lá determina claro. Então, exemplo nebe tutrosofia forma, kanesane, haubai loja bot careta, e a careta atuzida, hawasina contrato e hatete, hawatu sosa por rihun sanulo, careta ida, mabei a loja e a careta atuzida. Onsa, italah tem careta bem com o atuzida mas sossa. Então, em a situação, né? Contrato nini objeto lá claro, lá os determinado. Mas, então, é indeterminável. Itaulo que estuda teona cataclia fuan e prefixo de fuan in significa lai. Nós então determinável ida nebeita pele determina. Indeterminável botida nebeita labele sukat. Ita labele identifica. Identificável, inidentificável. Então, ideia hanessa. E número 2, contrário à ordem pública, cá ofende e tinha costume. Então, contrário à ordem pública, exemplo, nebe tutrosofia for, mac é mahalo contrato do fã narcoba. Contrato neba, nia italabele e validade dos contratos ida nebe fã narcoba. Narcoba, haulabele vai a tribunal, por exemplo, hauat sosa narcoba, hau fora e ruim da teona, hau halo contrato, ema la forma e hau narcoba, né? Hau ba tribunal hatete, ué, manela forma e hau. Ainda né, italabele, então, vaninia, objeto neba, la os objeto ida nebe belecimo e a contrato. Avante. Ok, pronto, obrigada. Então, a gente já falou do conceito, a gente já falou da formação e a gente já falou do objeto. E agora a gente vai falar da nulidade e anulabilidade. Então, vamos falar de um e outro primeiro, depois a gente compara os dois. Então, vamos começar pela nulidade. A nulidade significa que o contrato é totalmente nulo. Ele não tem nenhuma força, porque ele viola, porque ele é contrário a um princípio jurídico. O contrato nulo, ele não produz nenhum efeito. Ele não obriga as partes, ele não obriga as partes que fizeram o contrato a cumprir aquela promessa. É como se o contrato não existisse. O contrato não é nada, não existe. Os contratos nulos, ele nasceu morto. Então, ele não, desde o princípio, ele não faz nenhum efeito, ele não gera nenhum efeito. Por ele ser tão
tão contrário à ordem pública, à lei e aos princípios jurídicos, qualquer pessoa, qualquer parte, qualquer parte pode pedir para o tribunal declarar esse contrato nulo, inclusive o próprio tribunal pode, por iniciativa própria, que é o que a gente chama de ex officio. Ex officio é quando o tribunal pode agir sem ser instigado, sem ser chamado a decidir uma coisa. O próprio tribunal pode decidir, se ele ficar sabendo do contrato de alguma forma, pode decidir ex officio, por iniciativa própria, declarar a nulidade do contrato, com base numa das razões do Código Civil. Então, por exemplo, um contrato nulo é um contrato para vender uma pessoa para a escravidão. Esse contrato ele é completamente nulo, ele nasce morto. As partes contratantes podem até criar, escrever e assinar o contrato com todas as formalidades, mas ele não tem nenhum efeito. Ele é nulo completamente, ele não existe, é como se ele não existisse, porque ele é totalmente ilegal, imoral, e por isso ele nunca teve um caráter vinculativo, ou seja, ele nunca gerou nenhuma obrigação para as partes. As promessas que as partes fizeram de eu vou te entregar essa pessoa e a outra vai me entregar o dinheiro, ela não existe. É como se essa promessa não existisse. Isso, mesmo que as pessoas envolvidas, as duas partes, incluindo a pessoa que estaria sendo vendido como escravo, que ela seria a comparação, ela seria o objeto do contrato, mesmo que essas pessoas envolvidas quisessem que o contrato fosse vinculativo, que ele gerasse efeitos e que ele fosse legalmente exigível, um tribunal jamais ia permitir que isso ocorresse. E ele sempre vai declarar esse contrato nulo e totalmente sem efeito. Um outro exemplo é o que a gente já mencionou, que é um contrato para venda e compra de drogas ou armas, digamos, ilícitas. Esse contrato ele é completamente nulo. Se sou uma parte desse contrato, e a pessoa, eu quero comprar armas ou drogas, e a pessoa que diz que me vender não me entrega, eu não posso ir no tribunal pedir para a pessoa me entregar a droga ou a arma, ou pedir uma compensação, uma indenização, porque ela não me entregou. O tribunal vai falar, não, isso não pode, esse contrato não existe. Porque é isso, o contrato está tão viciado, é tão problemático, tem tanto problema, que ele nunca foi válido e não tem a possibilidade de gerar efeitos. E aí a gente falou, então é tão ruim a coisa, está tão feia a coisa, que qualquer pessoa pode pedir anulação desse contrato, a declaração de nulidade desse contrato, inclusive o próprio tribunal. Não importa quanto tempo esse contrato existiu. Ele, de qualquer forma, não poderia ter gerado nenhum efeito. Ok. Agora, a gente vai falar da anulação. Anulabilidade. A anulabilidade, ela é diferente da nulidade. O contrato anulável é aquele que ele pode ser cancelado ou corrigido. Já o contrato nulo, ele não tem salvação, não tem como corrigir aquele contrato. O anulável, ele pode ser cancelado ou corrigido. Um contrato anulável, ele produz alguns efeitos. Ele é um contrato ativo, ele não nasce morto, ele cria efeitos, ele cria o vínculo e a obrigação, mas ele tem alguns defeitos, alguns problemas. Então, nesse caso, se diz que o contrato não nasceu morto, ele nasceu doente. Mas ele pode ser salvo. Algumas pessoas, elas têm o direito de escolher. Então, assim, ele nasceu doente. Então, as partes, elas podem ou escolher salvá-lo, então curá-lo, né, e consertar esse contrato para que ele continue vivendo, ou elas podem escolher matar o contrato e falar, não, vamos terminar com esse contrato. Então, ao contrário da nulidade, se uma parte interessada, então, por isso, por ele não ser tão grave o problema, uma parte interessada
ou a parte somente a parte interessada, né, uma das partes, ou alguém que é diretamente afetado por esse contrato, pode tentar anular esse contrato. Então, isso significa que o tribunal, ele não pode, ex officio, por iniciativa própria, anular esse contrato. Tem que ser pelo pedido e não pode ser qualquer pessoa que pode pedir. Só pode ser uma pessoa interessada, a parte contratante ou alguém que ia se beneficiar desse contrato, aí ela pode pedir a anulação, mas não é qualquer pessoa que pode contestar ou tentar cancelar esse contrato. Além disso, como esse contrato não é totalmente viciado, não é totalmente problemático, ele pode ser, como a gente viu, ele pode ser confirmado. Essa confirmação, ela pode se dar pelo tempo, por exemplo. Se ele tem alguns problemas, mas as duas partes continuaram cumprindo o contrato, então, depois de um tempo, ele é confirmado. O Código Civil depende do contrato, depende de vários tipos de contrato, ele pode estabelecer um tempo diferente, mas, em regra, o tempo, de acordo com o artigo 278, número 1 do Código Civil, ele é de 1 ano. Mas isso depende muito de contrato. Mas a regra geral é que depois de 1 ano, esse contrato doente, defeituoso, ele se confirma. Um exemplo de contrato anulável é um contrato, por exemplo, que a parte leva enganosamente uma outra parte a concordar com o contrato, mentindo sobre as responsabilidades e obrigações, por exemplo. É o que a gente falou na outra aula sobre o dolo no consentimento, na manifestação da vontade. Eu já vou abrir as perguntas. Só vou terminar o exemplo aqui. Então, nesse caso, a pessoa que foi enganada, ela tem a opção de anular o contrato. Ela pode ir para o juiz e falar, eu quero anular esse contrato, eu fui enganado, então eu quero que esse contrato não tenha mais efeitos. Mas essa pessoa, ela também tem a opção de permanecer no contrato se ela quiser. Eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir para as perguntas. Doutor Jovito, pode perguntar. Obrigado, doutora. Boa tarde. Há perguntas tolo. Primeiro, a tu surit contrato civil ia o inhira. Tambah tiruat na oleh heta ni hemos contrato oral. Nebemos temi contrato civil. E segundo, ia contrato oral. Nebe acontece bagi a sociedade nele. Para clima que sira halo contrato empréstimo posa. Presta dinheiro, nebe lá quer que contrato escrita, mas sira contrato oral depois por exemplo, totinena tem selo, mas depois lá selo, sira cara que o processo, mas lá é escrita. E terceiro, ia falamos contrato o objeto rai, nebe rainain lá os rainain olos, maida ocupa maida ne rai, minha bossa pia dia ni rai, minha fante mania rai. E kusma rainai moço, rainai reclama a ação civil para tribunal também nia fa antenerai. E se pergunta solne, a doutora bela resposta to. Obrigado. Bela hatun ti hano lima no obrigado doutor. Bárbara, eu preciso de ajuda. Eu coloquei no chat, Sofia. Ah, tá, ok. Tá bem. Mas deixa eu só traduzir a coisa da nulidade e anulabilidade. Sim. Pode ser? Pode ser? Doutor Carlos Pascoal, Molo que Itapoto Sul, minha pergunta para os anais, tá bem? How speed 81 Lauron Sirane. Stress, Macahalo, how colher alais. Ok. Sofia, volta, por favor. Então, quando a nulidade e não anulabilidade, ainda não é conceito essencial do direito. Sofia, preciso que tu volte. Ok, nulidade, botir nebe, a comparação é, itacolia quando a contrato nia
Moris mateona, Moris mate. Bahira tu Moris, nia mate, ok? Então, contrato, nia rasik viola princípio voto jurídico, nebe resulta da lei rasik. La fofolem bania. Então, mesmo que tá coco ralo contrato, bania e referência fundasse voto, se eu bela terida, né? Nia mate. Nia laos Moris, depois mate lai. Nia mate banheiro Moris. Okay? Então, lei nunca for kibit legal, reconhecimento legal para contrato nebe nulo. Okay? Então, também nia Moris mateona. Okay? Agora, iha contrato nebe Moris mateona. Okay? Mesmo que nia existe, por exemplo, mesmo que nia suratahan iha, assinatura iha, mabe nia valor iha lei nia matan la iha. Hanesan lei sei trata, hanesan mamuk, koson. Nunca existe, zero. Okay? Também nulo, contrato nulo significa nia nunca existe. Então, tribunal rasik iha poder, atu husi iniciativa própria, iniciativa rasik, atu hatete, contrato nela vale. Contrato lei nunca foi em banhar. Okay? Além de participar do contrato. Agora, banheiro está colhendo com a anulabilidade, Sofia? Ok? Está colhendo com a contratuida, nebe nia moris, mas bem nia moras. Ok? Significa saída. Nia moris, nia iha botbalo nebe seidal ktiak, nia moras. Ok? Nia iha problemas 8 anos, nebe particira mak decide. Ok? Contrato ne moras 8 anos, nia moras, particira os contrato mak decide. Ami atu foi moro katukura, então ami hadia contrato, ka ami decide atu hamatenia. Atual contrato, ok? A ideia é que particira, mas tem que decidir, ok? Então, banheira contrato, nia potencial anulabilidade. Então, o tribunal raça que labele foi ter decisão ainda né? Também ainda né tem que mais se particira. Também ainda né botida né becira concorda, mas bem mora às 8 anos, ok? Agora, também segurança jurídica, perspectiva segurança jurídica, contrato ida, nebe nia mora às 8 anos, né? Nia moris, nia existe tena, mas bem nia moras, nia bele retan confirmação ho tempo, quer dizer, se tempo liutiona, e tu regra, Rússia, artigo 278, número 1, liutinaída, Rússia, penhira macarralo contrato, nia moras, depois tinaída, nia cura mesaca. Ok? E contrato ida nebe moras, hanesan itahatete, nia bele retan confirmação, hanesan penhira particira decide, atu foi moro, atu hadia contrato ida ne. Ok. Então, ainda não é mais resumo 8 anos com a nulidade e anulabilidade. Eu entendi, Sofia, que a Sofia ainda tinha que explicar uma coisinha sobre quando é que é nulo e quando é anulável, não é isso? Isso. Eu posso, doutores e doutoras, a minha bela for 3 minutos também, Sofia, a tu explica, artigos e depois minha fila para pergunta. Minha toma nota, Teona, doutor Ida, primeiro minha pergunta. Tá bem. Sofia, só acaba essa comparação para eles entenderem quando é que é nulo, quando é que é exemplos de nulo e anuláveis. Né? Eu imagino que é isso. Isso. Perfeito. Então, para retomar, o nulo é aquele contrato que... Aí eu vou comparar, perdão, mudar aqui. Então, para comparar, o nulo, ele significa nenhum, nada. Então, ele não... É como se ele não existisse. Ele é tão viciado que ele nasceu morto. Então, ele não produz nenhum efeito, não obriga as partes a cumprir, e é como se ele nunca tivesse existido. E por isso, qualquer pessoa ou o próprio tribunal ou qualquer pessoa pode pedir que esse contrato seja declarado nulo, ou o próprio tribunal pode declarar esse contrato nulo e ele não pode ser confirmado, não tem como salvar esse contrato. Já a anulabilidade, anular quer dizer cancelar. Então, ele pode ser, o contrato ele pode ser anulado ou ele pode ser salvo.
Ele nasceu doente, mas ele pode ou ser morto pelas partes, ou ele pode ser salvo para produzir os efeitos. Por causa disso, porque o vício, o problema do contrato não é tão grave, ele pode ser confirmado, ou também às vezes se usa o termo convalidado, que ele convalidar é confirmar a validade do contrato. Ele pode ser confirmado ou pelo tempo ou pela vontade das partes de arrumar o que estava o que estava com problema. Então, como a gente disse, a nulidade é como se fosse o contrato celebrado com objeto ilícito ou celebrado contra a ordem pública, né, que é a venda, compra e venda de pessoas, por exemplo. E a anulabilidade é aquele contrato. O exemplo que a gente deu eu tinha um outro exemplo aqui para ilustrar. Por exemplo, a anulabilidade, vamos dizer, uma criança vai lá e compra um automóvel a prestações, em parcelas. O tribunal, ele pode ser... perdão, isso perdão. Aqui, perdão, eu estou falando de outra coisa. Aqui, o exemplo do contrato anulável é aquele contrato que a gente discutiu na semana passada, que é aquele que foi feito com o vício de vontade. Eu enganei alguém para entrar nesse contrato comigo, para comprar o meu carro defeituoso. Então, a pessoa que descobre esse defeito do carro, ela pode pedir a anulação desse contrato, mas ela pode escolher e falar, não, eu vou ficar com esse carro, eu gostei dele, e quando der problema, eu conserto. Ou se ela deixar passar muito tempo, aí o contrato se confirmou e não tem mais como cancelar. Essa é a questão da nulidade e anulabilidade. Você vai falar alguma coisa, Bárbara? Tá bem. É só um resumo. Qual foi o exemplo do nulo? Desculpa. O nulo, o exemplo do nulo é a compra e venda de pessoas ou a compra e venda de drogas, por exemplo. Tá bem. Ok, obrigado. Então, e daí, halo comparação badak, nós, Hanessan explica, katak banhira contrato nulo, nia lá existe, lei nunca fofolim bania. Mesmo que macoco halo, lei lá fofolim bania. Hanessan lá existe, qualquer maída bele russo, no tribunal rasik bele declara, tabania harei ha problema bot, nia amores mate teona. Ok, ita la bele hadia, ita nunca bele amores nia fila fale. Ok, agora, anulabilidade, anular significa cancelar, ok? Ato determina katak lá valiona. Agora, idane significa katak parte sira maxi decide se ato cancela calai, ok? Sira bele ida hanesa moras, né? Contrato nebe moras. Sira decide a minha tu foi moro ka ato mate contrato. Exemplo rusi contrato nebe nulo, banhira itahalo contrato ato fan droga, narcoba ka ato fan ema. Banhira ninha objeto minha lei la permite. Ok, exemplo ida. Anulabilidade, exemplo nebe tutora Sofia foi ida rusi semana kotuk, terça, katak, por exemplo, hau só careta ida, rusi doutor Carlos, naramak mayuluk, doutor Carlos, e afinal doutor Carlos lohi hau oituan, careta ato oituan, minha russo hau 5.000, mabe afinal careta ato oituan, 3.000, mabe icus liu, hau sente, todas how gosta careta né, how estima tiona, então how decide lá e rusibá, how continua how careta né. Então ideia katak how na fatin, how bele confirma, katak não, how pronto mesmo, how hatene nia kokolohi how oituan, how pronto, atu cair careta né, atu continua ho fan nossa cidadania, tamba lei fotiona nia folim, nia lei ha folim nia tiona. Mabe, how bele mos decide, atu entrega fila fala, ainda não é reunião decisão horácia entre partes será. Ok, agora para perguntas. As perguntas, doutora Sofia, a pergunta do doutor que eu escrevi ali no chat. Eu tô anotando aqui as perguntas. Essa. Então, eu vou responder as primeiras, a do doutor Jovito, e depois a gente pega as próximas. Exato. Bom, então, a primeira foi sobre quantos tipos de contrato. Eu vou ser muito sincera, eu não sei te dar um número, mas eu posso te enumerar alguns. A gente vai falar de 2 tipos de contrato no final da aula,
Mas, por exemplo, a gente tem contratos de promessa, e aí eu posso fazer uma lista para mandar para vocês depois, porque eu posso fazer uma lista com o contrato e os artigos do Código Civil que falam desse tipo de contrato. Mas, por exemplo, a gente tem contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de hipoteca, a gente tem pactos de preferência, contrato promessa. O contrato promessa e o pacto de preferência eu vou explicar brevemente no final. Mas a gente tem contratos, por exemplo, os de compra e venda, contratos de doação, a gente tem contratos de sociedade, que eles formam uma sociedade entre as pessoas, a gente tem contrato de locação, que é aquele contrato que você aluga uma casa para morar ou aluga uma casa para alguém. Tem também contratos de trabalho, eles também são um tipo de contrato, apesar de o contrato de trabalho ele ter a própria lei do trabalho, mas ele também é um tipo de contrato. Então, o Código Civil ele tem um monte de contrato, então seria, acho que, todo um curso para falar de cada contrato, de cada detalhe. Então, por isso que aqui a gente tentou dar a regra geral, mas aí a gente pode passar para todo mundo essa lista com os artigos e os tipos de contratos para vocês terem como consultar. Sobre o contrato oral. O contrato oral, ele, em tese, é possível, ele pode ser feito, ele não é ilegal. O problema do contrato oral é que ele fica mais difícil de você cobrar a pessoa. Então, o doutor Jovito mencionou que o empréstimo muitas vezes não é escrito, né? E sim, muitas vezes o dinheiro é emprestado informalmente. O fato de um contrato ser oral não quer dizer que ele não existe. Ele existe. O problema é que quando uma pessoa, se eu faço um contrato oral com outra pessoa, empresto dinheiro para ela e ela tem que me devolver em 1 ano, e ela não faz isso, eu ainda posso ir no tribunal e falar, olha, eu emprestei esse dinheiro para ela e ela não me devolveu. A gente concordou que ela ia me devolver em 1 ano e ela não me devolveu. O problema é que aí eu vou ter mais dificuldade de provar, de demonstrar para o tribunal que eu emprestei o dinheiro e que a gente, não só o que eu emprestei o dinheiro, mas quais foram os termos desse empréstimo, quais foram as condições que a gente acordou entre nós sobre esse empréstimo. Existem algumas formas de fazer essa prova. Por exemplo, se você conversou com a pessoa por mensagem de WhatsApp, ou se você conversou com ela pelo chat do Facebook, ou quando vocês acordaram o empréstimo, se tinha uma terceira pessoa como testemunha. Tudo isso pode ser usado no tribunal. Então, eu posso ir no tribunal, entrar com ação, descrever o que aconteceu, mas aí eu vou ter um pouco mais de dificuldade de provar para o tribunal que eu emprestei esse dinheiro e que ele tinha que me devolver em 1 ano. Mas então, assim, em tese, ele é possível. Mas, se possível, para as duas partes, ou para todas as partes contratantes, sempre bom ter algo escrito. Algum termo falando, no dia 15 de julho, eu emprestei $100 para você e você vai me devolver até dezembro, 30 de dezembro. Sempre bom ter alguma coisa escrita, porque com a coisa escrita fica mais fácil de provar que eu tenho esse direito de cobrar que a pessoa cumpra a sua promessa. Tá? Ficou claro isso do contrato oral? Acho que sim, né? E a outra pergunta era sobre compra e venda de pessoas. Contrato de venda de terras quando quem vende não é o proprietário. Em tese, esse contrato ele não pode ser feito, porque eu só posso... Aí a gente vai para os direitos aí a gente traz de volta o direito de personalidade. Né? O direito de personalidade é você tem a capacidade de ter coisas. Então, eu só posso dispor das coisas, que se usa o nome dispor, ou seja, comprar, vender, alugar, emprestar, arrendar, se eu tenho a propriedade, os direitos de posse e propriedade. Então, a pessoa que vai lá e fala, olha, esse terreno aqui é meu, eu estou te vendendo ele, e a outra pessoa compra, ele é um contrato que ele pode ser anulável.
Por quê? Digamos que alguém vai lá e vende um terreno meu, e eu não estou sabendo. E aí a pessoa chega lá no meu terreno e começa a construir. Eu falo, opa, peraí, esse terreno é meu. Ah, não, mas eu comprei aqui. Essa pessoa, e aí tem outro elemento, essa pessoa que comprou o terreno, se ela não sabia que ela foi enganada, a gente chama ele de terceiro de boa-fé. É a pessoa que foi, comprou o terreno, achando que aquela pessoa que estava vendendo para ela era a dona do terreno e que podia exercer os direitos de propriedade, ou seja, que o direito de vender o terreno. Então, a gente vai ter que ir para a justiça. Então, aí eu tenho a opção de ou falar, quer saber? Eu quero vender esse terreno mesmo, ele está me dando problema, eu não vou usar, então eu posso... Mas aí a gente vai ter que fazer... dificilmente eu acho que isso vai ser resolvido fora do tribunal, né? Então, no tribunal, a pessoa de boa-fé, ela vai ter que demonstrar que ela estava de boa-fé, ela falou, olha, essa pessoa me mostrou esse documento falando que era dela esse terreno, e eu comprei achando que era meu. Então, essa pessoa, ela também tem o direito de manter o terreno. E isso vai ter que ser solucionado na justiça. Vai ter que ser provado que o terceiro de boa-fé estava de boa-fé, que não comprou o terreno maliciosamente, sabendo que ou na dúvida de que aquele terreno não era dela. E aí pode ser que eu fale, não, eu quero comprar o terreno, mas aí quem vai ter que me pagar é a pessoa que vendeu o meu terreno indevidamente. Então, esse contrato não é nulo, ele pode ser, até porque o terceiro de boa-fé, ele também não pode ser prejudicado, mas esse problema vai ter que ser resolvido na justiça, com as partes, e aí, de qualquer jeito, a pessoa que vendeu o terreno que não deveria ter vendido, ela vai ter que pagar para alguém, ou devolver o dinheiro para o terceiro de boa-fé, ou dar o dinheiro para mim, que eu era o dono do terreno. Certo? Certo. Ok, Lalais date, tava tempo e tem perguntas para que tá. Então, o primeiro caso de tipo contrato sócia no fan, aluga, contrato preferência, e remos contrato doação, depois a me pede halo da fitarida e contrato oi. Los duni contratos balum bele natureza oral date. E daí acontece. Mas b laos kata contrato lá existe. Mas b contrato bem oral e a dificuldade é tu comprova, cato tudo. Então, bem halo contrato oral, se lori se cara que disputa relaciona com o contrato, se lori dificuldade é tu tudo. Então, se é maída tu, mas b meio zonhoin, bede sai hanesan provas, cata contrato existe duni, acordo ida existe mesmo que oral. Por exemplo, halo troca WhatsApp, ne berra tete hawa tu entrega o sané, depois de dezembro maxelo, cá é macelo corona, então processo de né, você tem que complexo de 8 anos também, né, também lá iha documento ne berra tudo homomos, cata com contrato né, iha a tu selo hira, fofale hira, bem hira. Honu né, mas sempre sempre dia que tu hacker que botou uma mesmo que simples ou anida, how sei fosse saratos dólar, dezembro e tapoto fofale saratos do pulo, macne, exemplo. Mas bem, nesse contrato existe, também com natureza de contrato e né, empréstimo ouçam, lá iha formalismo tem que livros escritura pública, acabou a truma né, berra nessa formal loss, nem formalismo menos. Agora, quando a questão rai neba, ita tem que, caso hanesse neba, neba acontece bebê que hatimou, tem que hareba, primeiro, ita tem que hareka, que caso ida neba, nebe ema ida fan rai, nebe laos ni niarai rasik, mabe ema selo que niarai, bel inclui estado niarai, los, ita iha inclusive ema na tolo, ok? Então, ita iha contrato ema na rua, mabe ema nebe halo contrato laos na barai. Mas bem, agora, se depende da situação, se há nebe sosa nai, se há ema lohi hau, e há boa fé, intenção dia, há halo contrato, há não katak raidane ema nia doni, mas bem, há entrega osso, há gasta, há começa a hari, e depois, Sofia, mas hatete, uau, e dane há niarai. E há, how foda close, how tudo documentos, how fuan a intenção de que mas how o contrato ainda né. Então, e a situação ainda né, lei lá prevê cada objeto ainda né nulo, contrato nela os nulo, contrato né anulável. Também
Também se está nulo e também prejudica ema nebeto laos ninia sala. Então, o contrato Hanesane, ele sai anulável e você tem que ir a processo a tu desenvolver, a tu disputa. E resultado, ele, resultado, ele. Sofia, ele hatete. Ok. La batida, haufan, hauniarai, mabe, ema nebe, uluk, retan osan tem que for, fale, a tu haukai, haunia osan. Ka, ele hatete, lai, haulakoi fan, hauniarai, haununca retenção fan, hauniarai, haunune, russo tribunal, a tu hakoto contrato, né? Então, o tribunal racota o contrato e o tribunal se determina indemnização, Russi é uma lohidor. Né? E lohidor, mas você tem que ser da indemnização, provavelmente é para parteru a rota. Mas o contrato Hanessan nia Hanessan anulável, tambasá, também nia lori, ema ida, ema parte da tolo, nebe tama ba negócio, ro boa fé, ro intenção diac. Então, se sai nulo, sai sussa ba ema rotum. Sai sussa ba ema sirané, e lei lakoi fossala ba ema nebe sala like. Nós? Magné, depois tem outras perguntas ali, Sofia, no chat. Ok, muitas das perguntas, sempre essa questão, Sofia, se é contra a lei, como é que se define, como é que se vai identificar se um contrato é nulo ou se é anulável? Então, como é que se faz essa distinção? Certo? A doutora Sebastiana, minha pergunta é a prática, né? O insamakta hatene, e dané contrato nulo, e dané anulável. Então, compreender o conceito? Já compreendemos o conceito, mas como é que se compreende essas duas, como é que se faz essa distinção na prática, para saber, esse vai para esse lado, esse outro vai para o outro lado. Sim, o contrato é aquilo, a gente que falou, o contrato nulo, ele é aquela coisa muito grave. Então, ele ou tem um objeto ilegal, ou ele é feito contra a ordem pública, ou ele o objeto, por exemplo, está dentro do domínio público. Então, é isso que a gente tem que analisar o contrato e ver. Esse contrato pode ser resolvido, como esse contrato que a gente falou, esse exemplo que a gente deu que o Dr. Jovito trouxe para a gente, que é vender um terreno que não é meu. Isso aí vai, claro, assim como o tribunal, vai de caso a caso. Mas quando a gente está na frente de um contrato, vamos dizer, chega um cliente para a gente e fala, olha, eu tenho esse contrato aqui e eu não sei, a pessoa não me pagou ou a pessoa não está cumprindo a promessa dela, o que eu faço? E aí você vai analisar esse contrato, vendo se ele tem todos os requisitos formais, se ele está de acordo com a lei, e aí nessa análise você vai ver, se ele for um contrato ilegal, que o objeto é ilegal, ele não podia ter sido feito, aí você fala, não, esse contrato é nulo. E o contrato anulável, ele pode ser consertado de alguma forma. O Código Civil, ele especifica vários exemplos de quando um contrato é nulo e quando um contrato é anulável. Então, na prática, o que eu diria, você vai no Código Civil e vê, porque a lei ela vai te dizer o que pode e o que não pode. Então, é isso que é difícil a gente falar, a gente tem que, por isso que a gente usa os exemplos para esclarecer, para ilustrar o exemplo, o caso, mas a lei sempre vai te dizer se o caso é nulo ou anulável, mas como regra geral, é isso que a gente disse. O nulo, o vício, o problema dele é tão grave que não tem como solucionar. É o tráfico ilícito, é a compra e venda de pessoas, é o objeto que é de domínio público, é isso. Já o contrato anulável, ele pode ser resolvido, ele pode ser sanado, né? Ele pode ser consertado para produzir os efeitos. É difícil falar uma regra assim, assim, porque realmente, como acho que tudo no direito, vocês já devem saber bem, depende do caso, depende das partes, depende de quem está envolvido, e isso. Tem uma pergunta aqui sobre lei do trabalho e emprego de criança. A lei do trabalho, como vocês sabem, ela tem uma lei específica, mas a própria Constituição do Timor e essa lei também, elas proíbem totalmente o trabalho de criança, o trabalho infantil. Então, esse contrato, ele não pode ser formado. E, além dele não poder ser formado, a pessoa que formou pode
responder não só civilmente, mas talvez até criminalmente, dependendo da gravidade do caso. Tem um outro comentário aqui da doutora Fidela, que ela fala de uma companhia que contrata uma casa para o negócio, mas aí o patrão morre. Aqui tem algumas outras coisas aqui para a gente fazer análise agora. Mas o patrão, se a gente está falando de uma empresa, a empresa, para ela ter, se ela é uma empresa formal, como a gente disse, para a empresa em si, a empresa é formada por várias pessoas, mas ela adquire uma personalidade jurídica própria. E a partir do momento que ela adquire uma personalidade jurídica própria, fazendo o registro como deve e fazendo todos os atos necessários para registrar a empresa, ela tem uma personalidade própria. Então, a personalidade própria da empresa, ela é diferente da personalidade do patrão, do dono da empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de compra e venda de carros e eu alugo um lugar para a minha loja funcionar. Se algo acontece comigo, se eu venho a falecer, a empresa ainda existe, independente de mim. Então, o fato do patrão morrer não afeta, a princípio, a relação que a empresa tem de aluguel com o dono do imóvel. Então, não, aí a gente vai abrir sucessão e outras coisas que não é tema para essa aula, mas ter isso em mente. A empresa, ela é independente, ela existe apesar do dono, do patrão. Então, ainda que algo aconteça com o patrão, que ele venha a falecer, ele morre, a empresa ainda existe. Então, isso não afeta, a princípio, por si só, o contrato de compra e venda, de aluguel do imóvel. E eu acho que que o doutor Carlos tem uma última pergunta, mas, Bárbara, acho que você quer. Exato. Ok. Hannesane, a tu determina a saída anulável canulo, tem que analisar contrato específico dele. Ita labele hatur Hannesan, ita Código Civil, por exemplo, os balum, mas ita labele homomos, labele hatete Hannesane, laos Hannesan crime. Neve ita iha, artigo ida neve hatete idanemak crime. Idanemak contrato nulo, idanemak contrato anulável. Mabe iha contrato nulo, ita tem que hahu, banhira ita tonadisa contrato ida, ita hahu se princípio neve ita prende teona. Kata contrato nulo, ida neve nia morismate. Ninia problema tão grande, bot loss, ninia vício, bot, nia ba contra princípio bot, honune, mac leila fofolin. Ok? Ida anulável, ida nebe, moris, homoras. Ok? Nebe nia iha morasida, nebe, depois, ita cara que tá decida, atu foi moro, atu mate. Então, ita se tem que analisar ida por ida, Mabe, a ideia katak, banhira analisa contrato, okay, então lá
Achei que a doutora Bárbara estava ruim só para mim, mas acho que estava para todo mundo, né? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Acho que perdemos a doutora Bárbara. Então, Carlos, você está aí? Okay. Não estava escutando ela também. Doutora, Oi. hello. Oi, doutor, pode falar. Assim, Rona oleh doutora tambah jaringan ladun dia. Bela Rona. Sim, Rona kuliah. Por favor. Dia. Obrigado. Atau husu pergunta konaba caso ida, caso contrato de edifício expropriação tempo Indonesia-nya. Caso ne naing musibe rai herança ne ba claim konaba edifício nebe siratuja nebe husi kalau si tempo Indonesia neba agora si orang kedua nebe uja edifício ne cara kusu osang nebe mak falling anesang orai nebe mak rai herança o ema fo rai ne ba atu uja ne kusunya falling nebe bot onsa hobe situação ne doutora. Halo. Sinti italakon doutora Sofia Mos. Sinti internet. Oke. Então, sa mana dan? Hele. Itu ya. Aneng karik internet lah dia kita insera itu tambah doutora na enrola Tambah- aí incluímos colega balumos sore ini começa a sair da kona. Sim. Sinti ita remata hene tona pergunta se nebe ma doutora Sira iha ita belhusu doutora Sofia iha kelas itu kalimai. Bele doutora Sira. Sim, Ya, dia muito cliutando obrigado. tambah horas liutiona internet mo saras itu. Sim, doutora Sofia sudah desculpa ni internet mos be. Será munut ya. Problema internet. Sim. Oke, então dia doutora Então, Sira. sede doutor Sim, de próxima. sim, adeus. Obrigado, Botem. Sebentar, semuanya. Sim, adeus.